Galera, é o seguinte, os anos vão se passando e cada vez mais parece que existiu uma geração que se tornou atemporal. E é claro que eu tô falando da geração do PlayStation 3. Esse foi o console de 7ª geração da Sony e por mais incrível que pareça, mesmo diante dos jogos que a gente vem recebendo hoje em dia, ele não apenas consegue se manter muito bem dentro de uma comparação contra eles, como em alguns casos consegue ter um resultado que por vezes chega a ser mais interessante do que o que a gente está recebendo atualmente, dependendo dos jogos que colocarmos na comparativa. Diria que para hoje em dia, o PS3 só não é ainda mais impressionante porque, no geral, na prática da jogatina, ele é um console limitado pela resolução de 720p. Em um cenário em que temos jogos sendo lançados em 4K, no fim das contas a resolução faz uma diferença. Obviamente isso pode ser resolvido com o uso de um emulador, como é o caso do RPCS 3 para computadores, que te dá a opção de jogar seus jogos em resoluções muito mais altas, com maior taxa de quadros por segundo e com muito mais filtros. Tudo isso para poder melhorar os visuais e a jogabilidade dos jogos. Mas o que a gente está falando aqui é do console em essência, na íntegra. A gente está falando do videogame que veio com a ambição do 1080p, só que no geral entregou 720p na maior parte dos títulos exclusivos. A gente está falando do console que, pela dificuldade na programação, muitas vezes rodava em Sub HD na qualidade de imagem. A gente está falando de um console que, mesmo com todas essas dificuldades, conseguiu se destacar. Essa é a graça do PlayStation 3. Por isso eu decidi contar para vocês, ao mesmo tempo em que tento desmistificar o porquê do PS3 conseguir se manter tão atual mesmo nos dias de hoje. Eu quero que a gente entre nas miudezas do console de seus principais jogos para descobrir isso. Eu quero que a gente veja em que parte da história da plataforma toda essa ambição técnica começou e até onde ela conseguiu chegar. E por incrível que pareça, não é difícil de entender isso, porque logo a gente descobre que tudo começou com uma mentira. O ano era 2005, estávamos no auge do PlayStation 2, mas a indústria da tecnologia estava dando passos cada vez mais longos e mais rápidos, e isso foi demandando hardwares novos com cada vez mais frequência, algo que consequentemente afetou o mercado dos videogames também. Essa foi uma movimentação natural porque os PCs já estavam dando conta de executar os jogos novos daquela época com gráficos muito superiores, a diferença estava começando a ficar muito discrepante, e mesmo os consoles mais poderosos da geração anterior precisavam fazer algum tipo de redução para poder executar esses jogos. Todos sabem, por exemplo, que na geração do PS2, em nível de poderio gráfico, o console mais poderoso foi o Xbox clássico, e mesmo sendo tão poderoso, ele não conseguiu executar jogos como Doom 3 na íntegra. Existia muita diferença entre a versão do Xbox e a versão de PC, ainda que a versão de Xbox conseguisse se manter relativamente bem. O jogo que era exuberante nos PCs e fazia um uso abusivo de física e efeitos de iluminação dinâmica, precisou receber cortes na versão de Xbox que não se limitaram apenas nos visuais, mas também foram para o ramo da extensão dos cenários. Os ambientes na versão de Xbox eram menos complexos, por assim dizer, e por conta de toda essa necessidade, a E3 de 2005, além de anunciar um novo console, que nesse caso foi o PS3, também mostrou um breve resumo do que viria com ele, ou melhor dizendo, do que ele seria capaz. E foi junto dessa proposta que nós conhecemos o primeiro trailer de Killzone 2, um trailer que infelizmente foi uma completa mentira. O trailer de Killzone 2 vinha com gráficos tão absurdos que, olhando para todo o histórico de vida do PlayStation 3, a gente pode dizer que o modelo dos personagens era algo que a gente não estava nem perto de alcançar com o auxílio da 7ª geração de consoles, e mesmo hoje com o PS5 eu me pergunto se o console de 9ª geração da empresa conseguiria dar conta com tranquilidade do que foi apresentado ali. Só que é esse trailer que coloca a gente nos eixos para poder descobrir por que o PS3 ainda impressiona em 2024. No fim das contas, a gente descobriu que o que o Killzone tinha exibido era uma apresentação pré-renderizada, que não considerava o poder do console. Ou seja, o PlayStation 3 não estava renderizando nada do que foi apresentado ali. E assim, quando Killzone 2 foi de fato lançado, o ano já era 2009. Muito tempo havia se passado e mesmo tendo ficado exposto por todo esse período no desenvolvimento, o jogo não atingiu os visuais que a gente tinha encontrado naquele trailer da E3 de 2005. Só que, se olharmos friamente, o modelo dos personagens pode até não ter alcançado o realismo que a versão da E3 de 2005 trouxe, mas ainda assim era bastante impressionante para um jogo de PlayStation 3. E por isso existe uma regra clara para qualquer jogo que a gente precisa considerar. Se o modelo do personagem foi bem produzido, as chances de todo o resto dos gráficos estarem abaixo do aceitável dentro do que a geração estipulou para ela é de quase zero. A gente encontra Killzone apenas como um dos casos. Os modelos dos personagens eram incríveis e todo o resto dos cenários também era. É quase como uma regra que os jogos seguem. Digo isso porque a modelagem de personagens é um dos itens mais difíceis de serem feitos, e esse ponto no desenvolvimento foi um dos pontos que conseguiu fazer com que a geração do PS3 fosse a última geração que ofertou um salto significativo e substancial quando comparado
superado a geração anterior, e por isso o console talvez se mantenha tão bem em 2024. Mas essa história consegue ir um pouco mais a fundo. Se voltarmos em um ano antes do lançamento de Killzone 2, por exemplo, a gente vai ter um outro título que serve de referência para o console quando o assunto são gráficos. A gente estava se impressionando antes de Killzone 2 chegar, e esse título é Metal Gear Solid 4. E não adianta, mesmo tendo sido lançado no ano de 2008, Metal Gear Solid 4 ainda é um dos títulos mais bonitos do PS3, e boa parte disso se deve ao modelo dos personagens. Só para vocês terem uma ideia, o Snake de Metal Gear Solid 4 veio com uma contagem de polígonos de 14.646 exatos. Numa comparativa com o Snake de Metal Gear Solid 5, a gente vai encontrar o personagem no PS4, que é uma geração à frente, com uma contagem de 20.820 polígonos. Entender isso é importante porque mostra que, nesse sentido, a diferença geracional não foi tão gritante quanto que a gente estava encontrando do PS2 para o PS3, e o PS3 conseguiu fazer um excelente trabalho por aqui. Afinal de contas, o personagem foi muito bem renderizado na 7ª geração, e a diferença na contagem de polígonos não era algo gritante, girava em torno de 5 e 6 mil polígonos apenas. Só que esse trabalho todo não para por aí. Exprimiram mais da 7ª geração. Um papel muito importante que precisa ser considerado com a chegada da geração do PS3 é o papel dos recursos visuais, especialmente os que consideram a iluminação ou a simulação de luz em certos materiais e superfícies. Isso ajudou diversos personagens a serem construídos de maneira mais realista por aqui. Por exemplo, logo no primeiro jogo da saga que foi lançado para o PlayStation 3, Snake tinha a aplicação de Normal Map, um recurso que há bastante tempo nos PCs já tinha se tornado muito popular, mas foi se tornar mais abrangente nos consoles apenas com a chegada da 7ª geração. E essa técnica tinha papel fundamental no rosto do protagonista. A grosso modo, com o uso da iluminação, o Normal Map traz profundidade e relevo nas superfícies, e ter isso aplicado no rosto de Snake foi importante porque Hideo Kojima, o criador da saga, se deu a liberdade de enfrentar o que, segundo ele mesmo, é um grande desafio: trazer rugas nas expressões faciais dos personagens e aplicar movimentos a elas. Metal Gear Solid 4 é repleto de personagens que têm uma idade mais avançada, e fazer com que as rugas se mexessem era importante para poder trazer mais realismo para eles. Só que para as rugas poderem se mexer, antes elas precisavam existir e serem o mais naturais possível. E isso só se tornou realidade graças à técnica de Normal Map, que conseguiu dar essa profundidade para o rosto dos personagens. Obviamente o recurso não parou por aí. A roupa do protagonista também recebeu essa sensação de profundidade e até um efeito glossy que se desenvolveu muito bem na 7ª geração para exibir o comportamento do tecido emborrachado diante de uma fonte de luz. Mas é inegável que a maior responsabilidade do Normal Map foi ajudar a trazer à vida essas expressões magníficas nos personagens. E olha que coisa, os personagens são tão bons que os ambientes não foram um problema de serem renderizados. Eles continuam tendo uma estética impressionante mesmo hoje em dia. E ter toda essa beleza é um feito incrível porque Metal Gear Solid 4 sustenta tudo isso rodando em uma resolução abaixo dos 720p. Como manter um jogo bonito em 2024 com uma resolução tão baixa? Naquela época parecia existir uma regra clara de se saber trabalhar com pouco, e por isso os jogos eram impressionantes. E a gente consegue exemplificar isso quando comparamos, por exemplo, o Tomb Raider de 2013 do PS3 com o Tomb Raider Legend de PS2 também. A gente aqui consegue ver um uso mais inteligente das funcionalidades do PlayStation 2 do que das funcionalidades do PlayStation 3, embora os dois jogos sejam incríveis. Em nível de contagem de polígonos, é muito claro que no Tomb Raider 2013 a gente encontra uma Lara Croft muito mais impressionante como um todo. A contagem de polígonos proporciona a ela uma maior facilidade para exibir as expressões faciais, mas objetos individuais em 3D são acoplados ao corpo dela, dispensando a necessidade de itens texturizados que ficam parecendo uma colagem de Photoshop, e também tem uma capacidade de contorno nas arestas bem superior. É tudo mais redondinho aqui no PlayStation 3. Mas se compararmos os dois nos mínimos detalhes, o Tomb Raider Legend tem melhores efeitos de sujeira dinâmica e uma melhor interação entre a protagonista e a água, mesmo sendo um jogo de PlayStation 2. No 2013 nem dá para reparar que ela saiu molhada de algum lugar, e toda a sujeira é muito mais scriptada do que dinâmica, coisa que não acontece no PlayStation 2. Quando a Lara sai da água do PlayStation 2, a gente consegue ver de fato que ela tá toda molhada. Tô dizendo isso para que a gente entenda que nem sempre poder técnico é tudo. Saber trabalhar com o que se tem, muitas vezes é muito mais importante. E é isso que define os casos mais impressionantes do console de 7ª geração da Sony. Um deles, inclusive, é a God of War 3. Bem, verdade seja dita, se a gente olhar para o modelo de Kratos nesse jogo, que, diga-se de passagem, é uma das primeiras coisas que aparecem na sua tela, dá para dizer que o PS3 ainda impressiona em 2024 com muita facilidade. E isso até acontece pela contagem de polígonos
polígonos do personagem também, mas não é apenas graças a ela. Quando God of War 3 foi lançado, estávamos no ano de 2010, 3 anos após o lançamento do épico God of War 2, que mesmo trazendo gráficos tão exuberantes, conseguiu rodar no PlayStation 2. O hype em cima da franquia foi absurdo depois do lançamento do segundo jogo, e como já era de se esperar, isso se intensificou na revelação do terceiro game através de trailers e da própria demonstração que foi disponibilizada antes do lançamento dele, porque os visuais se aproximavam muito do que foi visto nas animações em CGI do jogo anterior, que eram de altíssima qualidade. E no meio disso tudo, Kratos foi o elemento mais importante. Normal Map para mostrar os relevos dos músculos, luz especular para poder mostrar o brilho da luz atingindo a pele pálida dele, expressões faciais que nenhum jogo tinha conseguido trazer naquela época no PS3 até então. Esse era God of War em seu maior esplendor. Na base da parte técnica, de acordo com o diretor de arte do jogo, Ken Feldman, Kratos possui 20.000 polígonos na sua construção. E isso não apenas o deixa equivalente ao que foi visto no Snake de Metal Gear Solid 5 no PlayStation 4, como também o deixa superior ao que foi visto no Snake do PS3 2 anos antes, o que em teoria explica porque ele é tão bonito hoje em dia. Mas na prática, a história consegue ir um pouco mais a fundo. O PS3 dava conta de renderizar mais polígonos por personagem, 20.000 não era o limite dele, por mais que esse número pareça ser algo alto. Esse é o caso de Nathan Drake de Uncharted 2, por exemplo, dos jogos mais ambiciosos da plataforma, que tem cerca de 35.000 polígonos por aqui. Mas numa análise bem fria, considerando a textura de pele e materiais, além do comportamento da iluminação sobre o modelo, Kratos tem uma clara vantagem sobre Nathan, ainda que a contagem poligonal dele seja menor. Isso acontece porque na verdade é que houve um trabalho que chamamos de trabalho de make-up muito superior no personagem da Santa Mônica. O trabalho de make-up é autoexplicativo, ele é uma maquiagem para o modelo. De acordo com o diretor de arte de God of War 3, isso só foi possível porque Kratos teve um avanço tão substancial quando comparado ao PS2 que em cima desse modelo ele tinha mais de 20 camadas de texturas para poder fazer esse trabalho de maquiagem, enquanto que no PS2 ele tinha apenas 5. Esse trabalho de maquiagem pode ser basicamente camadas de texturas individuais onde cada uma tem efeitos aplicados para poder representar determinados resultados visuais no personagem. Uma textura pode ficar responsável pelo tom de pele dele, a outra pelo comportamento da luz nele. Uma seguida dessas duas pode se responsabilizar pelos poros em alta definição na pele do personagem. As possibilidades são inúmeras. Se o modelo ficou tão bonito como os efeitos visuais da 7ª geração, isso é muito mais mérito do trabalho artístico que usou corretamente tudo que o PS3 tinha para poder oferecer, do que do trabalho que envolve o poder bruto do console ao trazer a contagem poligonal. O modelo cru de Kratos, sem nenhuma dessas texturas para poder fazer o make-up, não teria nada de impressionante. Enfim, tudo isso resultou num personagem incrível, só que foi um trabalho individual e isso precisa ser ressaltado. E digo isso porque outros personagens não conseguiram ter o mesmo nível de acabamento que Kratos teve, apesar de serem muito bonitos também. Se olharmos a qualidade da pele do Deus do Sol, por exemplo, não vamos ver os incríveis e minuciosos poros que vemos na pele de Kratos. Assim, dentro de uma comparação dentro da própria franquia com o próprio Kratos no PlayStation 4, lá até temos muito mais polígonos e vantagens geracionais, mas aqui o PS3 sustentou esse trabalho de make-up tão bem que mesmo diante de uma diferença geracional, ele consegue impressionar ainda. E o melhor de tudo, se sustenta bem até em 2024. É por casos como esses que o PS3 é um console tão querido e abraçado pela comunidade. Ele faz parte de uma geração em que o limite era a criatividade dos desenvolvedores em lidar com as dificuldades, e não o poder técnico do console. Mas deixa aqui no campo dos comentários, nesses detalhes minuciosos, quais são os jogos que realmente te impressionam no PlayStation 3. Eu quero saber um pouco da sua experiência com o console, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.